Santo Deus, estou aqui na Tua presença, Senhor, para cumprir o Teu chamado, de levar o Evangelho, de levar uma palavra de esperança, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor prepare o coração dessa pessoa que vai ouvir essa mensagem, que seja uma palavra de refrigério, de ânimo, de força, e que ela venha, Senhor, a não ser a mesma após ouvir essa mensagem, que ela seja edificada, Senhor, através da palavra que vai ser ministrada aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A paz de Cristo, sejam bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Camila Antoniazzi e o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente. Vai ser 5 louvores para ouvir em dias difíceis. São louvores que eu vou indicar aqui, que eu gosto de ouvir em dias difíceis que eu passo. Mas eu não vou simplesmente falar esses louvores, eu vou cantar uns pedaços desses louvores e vou ministrar a palavra de Deus em cima disso. Vou explicar baseado em que palavra esse louvor foi feito e vou ministrar a palavra de Deus sobre a vida de cada pessoa que estiver aqui me ouvindo. Então, se você está precisando de ouvir uma mensagem da parte de Deus que te anime, que te fortaleça, nesse dia, que talvez seja um dia difícil, um dia cansativo, um dia de frustração, um dia onde você não está conseguindo ter esperanças para continuar, para prosseguir, um dia que talvez você pense que Deus não vai cumprir as promessas dele para sua vida, esse é o dia que o Senhor escolheu para você ouvir essa mensagem e ser encorajado por ela. Nos dias que eu estou triste, porque sim, eu também passo por momentos difíceis, momentos tristes, um louvor que eu amo escutar, porque quebranta muito meu coração, é o louvor Escuchar-te Hablar, de Marcos Witt. Não sei se é assim que se pronuncia. Eu conheci esse louvor na época que eu comecei a congregar na Encontros de Fé. Apesar de ser uma música em espanhol, esse louvor, ele falava muito comigo quando cantavam na igreja em português. Então eu vou cantar aqui um pedacinho dele em português. Todos os louvores que eu vou trazer aqui, os 5 louvores, vou deixar na descrição do vídeo os links para você depois ouvir um por um e deixar Deus ministrar no seu coração. E como começa essa canção? Quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que me faria estremecer, me faria chorar ou sorrir, e cairia rendido ante a ti. E não poderia estar ante ti, escutando tua voz, sem chorar como criança, e passaria meu tempo assim, sem querer nada mais que escutar teu falar. Dá um desconto pra voz. MK Music não adianta me chamar. Eu sei que eu nasci pra pregar. Mas, por favor, presta atenção na letra. É uma letra que fala de nós querendo ouvir a voz de Deus. E nos momentos difíceis da nossa vida, tudo que o coração anseia é ouvir Deus falar. É ouvir uma resposta de Deus, um direcionamento do Senhor. E parece que é nesses momentos, gente, que o céu se fecha e que a gente não escuta nada. E daí, quando eu tô passando por esses momentos, o Espírito Santo me lembra que felizes aqueles que não viram e creram. Muitas vezes não estamos vendo, não estamos ouvindo, mas creia que Deus está agindo. E esse louvor, quando eu escuto, eu imagino ali que eu quero ouvir a voz de Deus e que tudo que eu preciso é ouvir a voz de Deus e que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos quebrantados. Nesse momento eu sou quebrantada. Esse louvor me quebra, me faz chorar. E é tão bom chorar quando a gente está passando por um momento difícil, porque alivia o coração. As lágrimas são a forma que Deus criou para aliviar toda a pressão de dentro do nosso coração. Então, baseado em que palavra esse primeiro louvor me lembra? Apesar de não ser nenhum versículo bíblico que fala sobre isso, fala de um Deus como um pai que fala. Qual é o filho, que não se acalma ao ouvir a voz do pai?
aquele pai que ama o filho, aquele pai que trata bem. E daí, em João 20:17, olha o que diz. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então, quero começar te lembrando que nós temos um Pai nosso, um Pai meu, um Pai seu, um Pai nosso. E esse Pai, ele cuida de nós. E daí ali eu chorei, me descabelei na presença de Deus, já aliviei meu coração. Mas a gente começa a conversar com Deus. Deus, a situação é impossível, o cenário parece impossível, nada acontece, Senhor. Creio que não vai mais acontecer, eu já tô sem fé, te peço perdão, Senhor, mas é difícil acreditar, principalmente quando é algo que você está sendo provado no tempo. Há tempos você ora, há tempos você busca, jejua, clama ao Senhor e parece que nada acontece. Quero te dizer que José do Egito talvez passou por isso. Foram aproximadamente 13 anos desde quando ele foi vendido pelos seus irmãos até ele se tornar governador do Egito. Pessoas na Bíblia, a palavra mostra que passam também pelo tempo. Davi também passou, o rei Davi, desde o momento que ele foi ungido a rei até o dia em que ele começou a exercer o seu chamado como rei, o plano de Deus para a vida dele. Mas eu entendo que é difícil, Deus também entende, mas nesse momento, sabe que música que o Espírito Santo me traz? Existe Vida Aí, da Suede Silva, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E vou cantar só um pedacinho para você lembrar e depois você escuta todo esse louvor. Que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. E aí, eu poderia aqui usar 2 versículos como base para essa música. Uma é da árvore cortada, que a palavra fala que existe uma árvore cortada e que ao cheiro das águas aquela árvore volta a ter vida. Mas eu quero aqui usar Lucas 1,37 que diz: porque para Deus não há nada impossível, ainda que morto viverá. Ainda que impossível, para Deus não há impossíveis. Essa música, esse louvor me encoraja muito a crer, ainda que os meus olhos estejam vendo um cenário de impossibilidades. Mas, de repente, você sente-se como se os seus planos estivessem sendo frustrados ou já sido. Dependendo da situação, o cenário é de frustração. Deus frustrou os meus planos, eu planejei, eu organizei, eu orei, eu consagrei, mas deu tudo errado. E nesse momento, o Espírito Santo, ele usa o louvor, a música de Samuel Messias, os planos de Deus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. E o que diz o refrão? Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. E daí você escuta esse louvor e me diz: Camila, mas os planos foram frustrados, tu não tá entendendo. Meu irmão, quem não tá entendendo é você. Os nossos planos, os planos que eu e você fazemos, eles podem sim ser frustrados por Deus. Deus muitas vezes vai olhar para os nossos planos e dizer: filho, que legal que você planejou, mas eu tenho algo melhor para ti.
e bota o teu plano de lado e faz com que o plano dele se cumpra na sua vida, na minha vida. Estou pregando em primeiro lugar para mim, pode ter certeza disso. Você está me entendendo? Olha só o que diz no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus, ele pode fazer todas as coisas e os planos dele não vão se frustrar, ainda que o meu e o seu seja completamente frustrado. E a boa notícia é para quando os nossos planos se frustram. Em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Confie no que Deus está fazendo. Mas chora, pode chorar, porque chorar alivia o coração. E daí, passamos, pela frustração. E Deus, como é difícil confiar em Ti, como é difícil acreditar em Ti, em meio à nossa ansiedade de querer ver as coisas acontecerem, em meio também à nossa infidelidade, porque muitas vezes nos esforçamos, mas acabamos sendo infiéis para com Deus, somos falhos, pecadores, e isso traz um peso sobre a nossa vida. Mas aí o Espírito Santo nos traz a música da Kellen Bianca, Dono da Promessa. A letra diz mais ou menos assim: como é difícil acreditar quando eu não posso ver. Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com minha estrutura e ativa a ansiedade, mas eu não vou deixar de crer. Mas é neste momento que Deus entra em cena e o tempo deixa de ser um problema pra mim. E eu desacelero e passo a acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça, eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel, e por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel a mim. E aí, cá? Onde é que tá na Bíblia essa música sobre... que palavra talvez foi inspirada essa canção? Quero compartilhar com vocês o que diz o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Essa passagem fala muito sobre a ansiedade do nosso coração, sobre as coisas da nossa vida. E muitas vezes nos agitamos e nos inquietamos e a ansiedade se dá por conta disso. Mas Jesus está falando para nós não andar ansioso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E é porque Ele permanece fiel e porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã que devemos nos arrepender diariamente pelos nossos pecados e continuar no caminho com Cristo, continuar crendo que Ele é o dono da promessa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E o último louvor que eu quero aqui estar indicando para os dias difíceis é Teus Sonhos, do Fernandinho. Eu amo esse louvor e depois que eu cantar ele aqui para vocês eu vou explicar o porquê. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos,
Inescrutáveis são os teus juízos, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Tô sem voz, vou lá pegar um pouco de água. Essa canção do Fernandinho, provavelmente ela foi inspirada no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E também em Romanos, capítulo 11, versículo 33, que diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, pessoal, esse louvor do Fernandinho lembra que nós devemos guardar o coração, fazer a vontade de Deus, pedir para Ele que a gente não faça a nossa vontade, porque geralmente a nossa vontade vai contra a vontade de Deus. Assim diz a palavra que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, que Ele nos ajude a guardar o coração e a nos manter fiéis a Ele, nos manter no propósito dEle. E entender que os planos e os sonhos são de Deus, viver os sonhos de Deus e não os nossos. Porque os nossos sonhos talvez até conciliem com os sonhos de Deus, mas muitos não conciliam com o reino. Principalmente quando a gente já recém chegou no Evangelho, ainda estamos com sonhos enraizados na nossa humanidade, na nossa carne. Mas Deus, ele tem planos de eternidade, planos eternos, planos muito maiores do que os que a gente planeja para nós aqui. Não falo aqui para nós não buscarmos o melhor, buscar prosperar, trabalho, sonhos de carreira, podemos, mas pedir para Deus se esses são os sonhos, os planos dele. Senhor, o trabalho que eu estou exercendo é o seu plano e o seu sonho para mim? O curso que eu estou fazendo vai me conduzir à tua vontade? Esse casamento que eu estou prestes a fazer, a realizar, esse homem ou essa mulher faz parte do teu plano para mim? E ouvir a voz de Deus, e se for necessário, renunciar o que ele pedir para que seja renunciado, para que realmente os planos dele, os sonhos dele, prevaleçam na nossa vida. O que Deus tem para nós é o melhor. E é isso, confiar que Deus tem o melhor. Dias ruins vão existir, mas dias melhores vão vir. Quando você estiver mal, estiver triste, pega alguns louvores e comece a escutar. Esses louvores que eu trouxe não são conhecidos assim como louvores de adoração, louvores que vamos entoar junto como igreja no culto. Mas eu creio que são canções inspiradas pelo Espírito Santo para nos lembrar da palavra de Deus, nos lembrar das promessas, naqueles dias em que estivermos desanimados e tristes. É sobre isso que eu estou falando. Comigo funciona. Quando eu tô triste, quando eu tô desanimada, eu começo a ouvir algumas canções, essas são algumas. Meu coração vai se enchendo de fé, e quando vê eu já tô crendo novamente de que Deus vai fazer, de que ainda existe vida, de que os planos não serão frustrados, de que os planos de Deus são maiores do que os meus, e é isso. Peço perdão pela desafinação, peço perdão pelos cachorros latindo na rua. Eu pausei várias vezes e ainda assim, volta e meia, os cachorros continuavam latindo. Mas eu precisava trazer essa mensagem porque eu sei que tem alguma pessoa aqui que vai se animar e vai se encorajar depois desse vídeo. Então eu sei que é um vídeo muito importante para alguém. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e querendo Pai, até o próximo vídeo.